Boa noite. Vamos começar mais um momento de reflexão, né? Mais uma terça-feira em que nós vamos poder refletir sobre o Evangelho. E nos nossos avisos paroquiais, né? A gente vai lembrar do terceiro encontro espírita, tá? A gente já está com as inscrições abertas. Vai acontecer dia 11 de abril do ano que vem, no Marx Plaza. Nós temos como palestrantes o Rafael Siqueira, o Andrei Moreira, o Gustavo Musa, a Maristela Santos e o Saulo César. E os missionários da voz que vão fazer a parte musical. O tema vai ser Conhece-te a ti mesmo. Um convite à jornada interior com Jesus. Tá? Então, que todos possam fazer a sua inscrição. Já estão abertas no Simpla ou pelo WhatsApp, tá? E lembrando que pelo WhatsApp a gente não tem a taxa de administração do Simpla. Aí no cartazinho, tem o cartaz aí espalhado, tá lá fora também. É só ver direitinho e entrar em contato quem quiser pelo WhatsApp, tá? Então vamos fazer a nossa prece para poder começar a nossa noite. Amado Mestre Jesus, Deus Pai de infinito amor e misericórdia, amados irmãos em espírito encarnados e desencarnados aqui presentes, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, com os nossos corações abertos para ouvir a Tua mensagem. Que nós possamos, Pai, nessa noite, ser intuídos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E é nesse sentido que nós pedimos a Tua permissão para iniciarmos os trabalhos dessa noite. Que assim seja. E a palestra de hoje vai ser, quem vai fazer vai ser a Cida. O tema é a parábola das 10 virgens. Ok? Boa noite a todos, bem-vindos à Casa de Jesus. Bom, todos conhecemos a parábola das 10 virgens, ou não? Conhecemos? Então tá bom. Mas vamos entender um pouquinho, relembrar, por que Jesus falava por parábola. Ele sempre falava por parábolas, não é? Ele contava histórias de acordo com a situação, de acordo com aquele público que estava ali com ele, com aquelas pessoas. Então, quando ele se referir às mulheres, o que ele fazia? Ele contava uma parábola da dracma perdida, da pérola encontrada, do fermento, né, que levei do pão. Então, ele falava diretamente para aquelas mulheres, falando o reino dos céus, né, semelhante à mulher que achou uma dracma. Então, ele sempre colocava ali para um público, mesmo as outras pessoas estando junto, ouvindo e compreendiam a mensagem. Quando ele falava para os homens do campo, do que ele falava? Da semente. O semeador saiu a semear. Né? Era uma realidade que aqueles homens, aquelas pessoas, entendiam bem. Falava da ovelha perdida, dos trabalhadores da vinha. Então, era uma realidade presente, né, na vida daquelas pessoas. Para cada situação, uma parábola. E eram pessoas também que estavam acostumadas às parábolas, porque no Antigo Testamento há parábolas também. Como que os hebreus contaram a seus filhos e passaram às gerações sobre a criação do mundo? Eles foram criando histórias, não é, para explicar como o mundo foi criado, para falar sobre a fé e outros assuntos mais.
Então, era uma linguagem que aquelas pessoas já estavam acostumadas. E quando indagado pelos seus discípulos por que Jesus falava por parábolas, ele respondeu: para os discípulos, para vós, falo de maneira aberta, sem rodeios, porque os discípulos já tinham condições de compreender os seus ensinamentos. Mas aos outros falo por parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, e muito menos compreendem. Ou seja, para os outros nós, que até hoje estamos enroscados e não compreendemos os ensinos de Jesus. Nós lemos uma parábola, a gente não busca compreender o que ele quis dizer ali, porque as parábolas, elas são atemporais. Ele contou essas histórias há mais de 2000 anos. E elas atravessaram os tempos, os séculos, os milênios, e chegou até nós. E nós ainda não compreendemos. Então, era a pedagogia adotada por Jesus. Por isso usava metáforas relacionadas ao cotidiano daquelas pessoas, para facilitar o aprendizado. Quando quando o professor vai ensinar criancinhas, que estão na fase de alfabetização, é tudo muito lúdico. Tem jogos, tem histórias, para que elas possam assimilar aquele conteúdo, para que o aprendizado se faça. E assim eram com aquelas pessoas, para que guardassem melhor os ensinos. Mesmo falando para um grupo de pessoas, haviam outras, e todos aprendiam, todos compreendiam o que ele queria dizer. Mas vamos então relembrar essa parábola. Apesar de todos nós conhecermos, não custa a gente relembrar. Então ele fala: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre essas virgens, elas eram nécias, ou tolas, ou imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes tomaram suas lâmpadas e não levaram o azeite nas vasilhas para abastecer a lâmpada. E as 5 prudentes levaram a lâmpada e o azeite. O noivo demorou muito, e elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As imprudentes, as nécias, disseram às prudentes: disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam com a lâmpada e o azeite, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando as 5 imprudentes voltaram, que foram comprar o azeite, elas clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola, ela está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13.
Muito bem. Mas, para a gente compreender a palavra, vamos entender um pouquinho o contexto da época. O reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a uma festa, a um casamento. Por quê? Porque o casamento era a maior festividade entre aquele povo, entre os judeus. Eles celebravam o casamento, a festa de núpcias, por muitos dias, muitas semanas às vezes. E havia toda uma preparação para aquela festa. Eram várias etapas, ou seja, a primeira etapa, a família do noivo ou da noiva, porque eram casamentos arranjados. Então, a família do noivo ou da noiva, né, prometiam lá o casal. A moça tal, o rapaz tal, está prometido. Então, ali eles oficializavam um noivado. A partir disso, faziam um contrato nupcial e havia um tempo de preparação. Esse tempo de preparação era para quê? O noivo pudesse preparar a casa para receber a noiva, que ele pudesse, né, se estabelecer. Se não conseguisse, nesse período que estava no contrato, a noiva iria morar com os pais até eles se estabelecerem. E o dia do casamento, o que acontecia? Os amigos do noivo se reuniam na casa dele. E as amigas da noiva se reuniam na casa dela. Então, vamos entender, não era um noivo para 10 mulheres, absolutamente. Era uma noiva e as amigas que acompanhavam a noiva. No dia do casamento à tarde, o noivo saía de sua residência em comitiva, com os amigos, familiares e pessoas da aldeia. Não se sabia a distância. Podia ser perto ou podia ser longe. Se fosse longe, estavam a pé. Ia demorar muito, né? Mas eles iam andando, cantando, dançando, festejando. E aquele cortejo para a casa da noiva, aonde ela esperava com as amigas. Então, ali ela esperava com as amigas, né? Quando o noivo chegava, podia ser muito tarde ou não, as comitivas se encontravam. Daí, se não fosse tão longe, retornavam para a casa do noivo. Por isso que diz, eis o noivo, ele está chegando, né? Caso fosse muito longe, a festa se realizaria na casa da noiva. As bodas se realizariam naquela noite e os outros dias todos eram de muita festa. Então, a importância dos amigos nessa parábola, porque os amigos, eles preparavam, ajudavam na preparação da festa e tomavam conta de tudo. Se nós lembrarmos das bodas de Canaã, né, quando Jesus transforma a água em vinho, certamente Jesus era amigo do noivo, porque quando Maria chega em Jesus e diz, olha, o vinho acabou. E ele fica, mas né, o que eu vou fazer? O vinho acabou, como, né? A festa sem vinho. E ele transforma ali a água em vinho, é porque com certeza ele era muito chegado daquele noivo. E ele tinha, né? Eles estavam ali cuidando da festa. Assim eram as amigas da noiva. Então havia todo um ritual. Olha como Jesus pega esse acontecimento, né, e coloca nessa parábola, porque eles compreendiam muito bem da festa de casamento, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a uma festa, é alegria. Mas para que se participe dessa festa, é necessário se estar preparado. E não foi o que aconteceu com as virgens imprudentes. Elas não levaram o azeite para
abastecer a lamparina. E quando o noivo chega, somente aquelas que estavam preparadas entram para a festa. Tá difícil de entender a parábola? Se tiver, vocês, por favor, pode falar, tá? Ou podem perguntar também, podem interferir. Então, essa parábola, ela faz parte das parábolas escatológicas, que é o quê? Parábola do fim dos tempos, como do joio e do trigo, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que plantou o trigo, aí veio o inimigo, plantou o joio e cresceu junto porque não podia tirar, né? No fim dos tempos, né, quando cresce, o joio é separado do trigo e jogado no fogo. São as mesmas, que representam o fim, mas não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo, que podemos ver de diversas formas, certo? E esse ciclo nós podemos colocar como a transição que o planeta passa. Né? É o fim de um ciclo, é o fim de uma era. Provas e expiações para regeneração. Então, ele é onde acontece a separação dos bons e dos maus, daqueles que estão preparados e daqueles que não estão preparados, né, para o retorno do Senhor. Então, é uma parábola que fala do advento do reino, do que há de vir, né, de um planeta melhor. Mas para participarmos dessa festa, é necessário que nós estejamos o quê? Preparados, né? Se nós não estivermos preparados, nós não iremos participar. Então, vamos só entender um pouquinho os símbolos dessa parábola. As virgens, né? Elas representam o quê? O que as virgens representam? Alguém arrisca? A humanidade. A humanidade que espera o Senhor chegar, que deve estar em constante preparação espiritual para o encontro com Jesus. Não que Jesus vai voltar, ele não vai voltar à Terra. Ele já fez tudo, já deixou a mensagem, já enviou a doutrina, não é? Mas é estabelecer o reino dos céus, interiormente e exteriormente. Então, as virgens, elas representam a humanidade. Tem aqueles que já despertaram, que já se preocupam com o lado espiritual, que estão saindo dessa materialidade. E tem aqueles que estão adormecidos ainda, que não conseguem despertar, que não conseguem compreender e não sentem a necessidade de se melhorar, de se transformar. Porque essa parábola, ela fala exatamente sobre a transformação moral, sobre a nossa transformação moral. O noivo simboliza Jesus, o esposo da humanidade, né, que virá para a união com as almas purificadas. Mas como ele virá? Não pessoalmente, né? Não pessoalmente. No seu evangelho, o seu evangelho está estabelecido o quê? A nova aliança. Então, é o casamento, mas de uma humanidade mais próxima de Jesus, mas uma humanidade melhorada. Melhorada. Porque quem não conseguir acompanhar, né, terão outras oportunidades, outras reencarnações, outros aprendizados. As lâmpadas é o conhecimento que recebemos. Simbolizam também as boas obras e as qualidades morais, não é,
que as lâmpadas devem estar sempre acesas. Para nós nos melhorarmos, nós precisamos abastecer a nossa lâmpada. Não basta escutar, não basta estudar, não basta ler, não basta querer. Tem que ter o quê? O esforço, a vontade do aprendizado. Se não tiver essa vontade, se não tiver esse esforço, elas vão se apagar porque não tem o azeite. Azeite pode ser representado pelas virtudes, pela fé, pela coragem, pela caridade, o conhecimento espiritual e a luz interior, tão necessárias para manter a lâmpada acesa e a alma preparada. Então, se nós tivermos a lâmpada do conhecimento, olha quanto conhecimento a doutrina espírita nos traz. É imenso. São tantos livros, não é? É tanto material, são tantas palestras, tantos estudos. Hoje, pela internet, é tão fácil a gente se conectar com bons palestrantes, bons estudos. Mas de que me vale isso se não conseguir manter a chama acesa dessa lâmpada? Para isso é necessário a prática, que é o azeite. Então, as virgens prudentes, elas se prepararam com azeite. Elas cultivaram as virtudes e o amor ao bem. Elas se prepararam para as núpcias. As outras, não. Elas estavam ali com a lâmpada, mas elas não atinaram que era necessário uma preparação maior para o convívio, para aquela festa. Se nós nos lembrarmos daquela parábola, quando Jesus diz, que saiu um homem convidando para o casamento do filho, aí mataram os primeiros, até que ele chamou os excluídos, os mendigos, aquelas pessoas para a festa de casamento do filho. Quando chega o senhor, dono da festa, e vê pessoas sem a veste nupcial, sem estarem preparados, o que ele faz? Pede aos seus servidores que os retirem e os joguem ao fogo. Então, e ele diz que ali haverá muita dor e ranger de dentes. Não basta sermos convidados. Não basta nós querermos estar nessa condição, Não basta. Se a gente for falar da transição, não basta querermos habitar um planeta de regeneração se eu não consigo vibrar no bem. Se eu ainda não consigo, se as minhas... Vou falar na primeira pessoa, tá, gente? Porque se as minhas atitudes ainda não estão harmonizadas com tudo que se recebe, com tudo que recebo, não adianta. A quem eu vou enganar? A mim mesmo? Não é? E as virgens imprudentes, insensatas, que se descuidaram da vida espiritual, focando apenas no exterior ou na vida material, não tendo reserva de azeite para a hora da necessidade. E o significado da parábola também é a autoiluminação. A gente fala isso acho que toda semana aqui, Há muitos anos. Transformação moral, autoiluminação. E por que é tão difícil? Alguém aqui tem dificuldade? Porque eu tenho muita dificuldade. É muito difícil nós nos libertarmos daquilo que está em nós há séculos. Como é difícil. A gente quer ser feliz, a gente quer participar dessa festa. Mas a gente precisa se preparar, para participarmos dessas bodas, dessa festividade do reino de Deus, do reino dos céus estabelecido. Mas primeiro
em nós. Como me preparo? Não é? De novo, transformação moral, evolução individual, ascensão espiritual. Porque a ascensão é individual. O trabalho é individual. Ele exige esforço próprio para conquistar a luz interior e desenvolvermos as virtudes. E olha que não é pouco esforço. Reconhecer que a gente erra é fácil. A gente consegue de pronto, errei. Ai, me perdoa porque eu errei. Não. Às vezes a gente leva dias, tempos, né, tentando entender alguma situação, aonde se errou e como podemos refazer aquele caminho. Não é fácil. O nosso orgulho não permite que a gente olhe para nós e fale, olha, você precisava disso? Porque a gente sempre arruma o quê? Justificativas. Ah, eu fiz mais, mas eu fiz por isso, por isso, por isso. A gente sempre tem uma justificativa. Não, eu fiz porque eu sou orgulhosa. Eu sou vaidosa, eu sou reativa. Eu não quero ser. Não é? O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço, disse Paulo. Olha, depois de uma longa jornada, Paulo ainda assumiu que ele não conseguia realizar o bem. Ele conseguiu, lá na frente, ele conseguiu. Mas, para ele, foi uma luta muito grande. E a insensatez, ela tem consequências, não é? Por quê? As virgens insensatas, nécias, né, são almas que não se preparam e ficam excluídas da festa, das bodas espirituais, simbolizada pelo fechamento da porta, e que não são reconhecidas pelo noivo, Jesus, né? Por não terem cultivado as virtudes necessárias. Nós somos quem nessa parábola? Quem nós somos? Não precisa responder, pelo amor de Deus. Não quero. Eu quero que a gente reflita. Quem nós somos nessa parábola? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Ah, é o Léo, não. Porque nós precisamos estar atentos. Porque eu vou falar para nós espíritas. Porque essa parábola ela é contada em todas as religiões. Não é? Mas vou falar para nós espíritas. A recomendação final é que se vigie, pois não se sabe o dia nem a hora. Nós temos o hábito de falar assim, terça tem palestra, eu vou assistir a palestra no centro, e vou tomar um passe, e vou sair revigorado. Saímos revigorados? Saímos, claro. Quem não sai revigorado depois de tomar um passe, de uma prece? Mas está nos ajudando na nossa transformação moral? Se não estiver, nós somos as virgens imprudentes. Se nós já estivermos usando daquilo que ouvimos, aí nós já estamos com as virgens, né, atentas, prudentes. Não, peraí, eu preciso da lâmpada, eu preciso do azeite. Eu não posso ficar só com a lâmpada, porque viver de forma disciplinada e austera não basta para assegurar um lugar nessa festa. Ah, mas eu não tenho vício nenhum. Minha vida é reta. Mas o meu pensamento? E o que eu faço quando ninguém me vê?
O que eu faço quando eu pego o celular, saio da casa espírita e lá na frente, pego o celular, hoje está tão, né? Hoje é celular, né? E começo a disparar uma porção de mentiras, de fake news. Aceito tudo que me chega e não digiro, não penso no raciocínio, ataco as pessoas. Cadê o azeite? Cadê o azeite? Ah, mas eu estou plena porque eu saí da casa espírita. Mas eu chego na minha casa, é a bagunça do filho que eu não tolero, é a mulher que não fez o jantar, é o marido que deixou de fazer alguma coisa. Aí pronto, acabou. Né? A gente sai pleno, acabou. E são discussões, brigas, imposições, exigências. O azeite é a compaixão. Se a gente não consegue desenvolver o amor, pelo menos a compaixão pelo nosso próximo, que seja aqui, que seja na rua, que seja no trabalho ou que seja no lar. Como vamos nos iluminar? Como vamos nos auto-iluminar? Como queremos ser puros no pensamento, nas atitudes, se o nosso pensamento ainda não traz essa pureza? Se criticamos, se julgamos, como? O azeite é a prudência, é avaliar. Não temos que aceitar tudo, mas é avaliar. É pegar o Evangelho, ler a mensagem, meditar sobre aquela mensagem. O que aquela mensagem quer dizer para mim, não é para o outro. Vamos realizar o Evangelho no lar. Olha, fulano, é que não tem uma mensagem aqui, mas essa mensagem é para você. Não é para o outro. A mensagem é para mim. Eu estou necessitado, o outro é o outro. Eu estou necessitado, a mensagem é para mim. Ah, sabia que ia tirar essa mensagem. Eu sabia que a espiritualidade ia falar algo para você. Não, é para mim. Não é? Então, nós precisamos estar atentos ao nosso azeite. Como vamos manter nossa lâmpada acesa? Ser espírita, existem pessoas que acham que ser espírita basta. Sou espírita. Nossa, dá até status, hein? Mas não basta, se não aproveitarmos tudo aquilo que nos chega e usarmos para nós. Molhou. Então, nós precisamos estar atentos, porque o noivo não diz a hora que vai chegar. Ele só diz, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Não é? Pureza sem bondade é como... Pureza sem bondade é como uma lamparina sem luz. É uma lamparina sem azeite. E no meio da noite, ela não dá mais luz e deixa os portadores mergulhados nas trevas. Nós precisamos sair da escuridão, nós precisamos sair das sombras, mas é necessário um esforço muito grande. Agora, as virgens prudentes, elas retratam os que cuidam de amealhar as denominadas virtudes ativas. São as que compreendem, que toleram, que buscam perdoar, que buscam compreender, que entende que o outro pensa diferente. O outro não pensa como eu penso, ele pensa diferente. Se ele pensa diferente, eu preciso respeitar a forma que ele pensa e ser respeitado. É quando se
traz harmonia para o ambiente, para o lar. Não é querer impor a vontade. As virgens prudentes, elas não fazem isso. Elas não se contentam em se abster desse ou daquele comportamento. Elas amam e amparam o semelhante, com paixão, não é? E trabalham na sua transformação moral, que é o foco da nossa vida. Para que a gente reencarna? Alguém quer falar para mim? Por que a gente reencarna? Alguém tem uma ideia? Aprendizado, resolver assuntos presentes e evoluir, progredir. Ninguém nasce para o sofrimento, ninguém nasce para a dor, para matar, para morrer. Não, a gente nasce para evoluir, para superar a nós próprios, que nós somos os piores obstáculos na nossa evolução, não é o outro. A gente tem que parar com essa mania de falar, mas eu não sou feliz porque o outro... eu não progrido porque o outro não deixa. Não, porque eu não quero. Eu não quero ser feliz. Eu não quero progredir. Mas o outro é culpado por tudo. Isso é imprudência. Então, precisamos nos autoavaliar para sabermos em que lado estamos, não é? O amor é o combustível que se converte em luz e garante a iluminação de seus passos no caminho da realização espiritual. Sem o sentimento de amor, que se traduz também na compaixão, na indulgência, no perdão, na compreensão. Sem isso, a gente não evolui, não adianta. E a chegada do noivo é a era de paz que vai se estabelecer sobre a terra. É a era de alegria em um futuro próximo. Mas nós queremos participar dessas bodas? Claro, eu quero, né? Não sei se vou, mas eu gostaria muito, né? Gostaria muito. E participar é outra história, né? Mas nós podemos colocar também que a chegada do noivo como símbolo, né, do Cristo, símbolo da chegada do reino. Mas podemos colocar também, na nossa vida prática, a chegada das experiências amargas em nossa vida. Porque elas chegam. A doença chega para todos. A desencarnação nossa e dos nossos queridos também vai chegar. Chega o desemprego, chega a dificuldade, chega a traição, chega a separação. Tudo isso chega para nós. Em algum momento da vida, uma coisa ou outra sempre vai chegar. E é nesse momento que nós vamos compreender como está a nossa lâmpada. Eu tenho o azeite? Eu me preparei para isso? Ou eu vou sentar, chorar, me revoltar e culpar a quem? Deus. Eu não mereço. Eu não sou merecedor de tanta dor e sofrimento. Então Deus errou comigo. Errou muito. Então Deus não é Deus. Então, esse noivo também pode ser experiências amargas que iremos vivenciar ou vivenciamos. Porque a nossa vida é assim. Nós temos boas experiências, amargas, mas nós vamos superando, nós vamos passando. Aí é que entra o nosso azeite. Se nós não tivermos o azeite para abastecer a nossa lâmpada com a coragem e a fé, o que a gente faz? A gente não suporta. A gente não suporta a dor. Então, é um momento de aprofundar a nossa ligação com Deus. O momento da dor não é o momento da revolta, é o momento que a gente se aproxima mais de Deus. A gente se conecta, a gente se liga mais a Ele, para podermos superar a situação.
E isso pode chegar a qualquer momento. São as provas, são as dificuldades, não é? Os reveses da nossa vida. Por isso Jesus disse: vigiai, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Pode ser o dia e a hora da desencarnação, da doença, pode ser qualquer coisa. Estarmos sempre atentos. Não é? E tem um detalhe muito interessante, que todas as virgens dormiram. Elas dormiram, todas as 10. Mas, quando chegou o noivo, elas despertam. As que estavam preparadas entraram, as outras não. Nós dormimos também. Às vezes a gente dá umas dormidas aí na vida, né? Umas cochiladas. Mas, se o problema ou a dor chegar, e nós estivermos preparados, a gente desperta. Fala, não, espera aí, eu tenho onde buscar, eu tenho onde me fortalecer, eu tenho como superar, eu não vou me entregar. E é isso que a vida espera de nós. A vida espera de nós o quê? Coragem. Coragem. É fácil? Porque a gente queria estar deitado num berço esplêndido, não é? Naquela vida maravilhosa, sem dificuldade, sem problemas, mas a gente ainda não merece isso. A gente tem que se esforçar muito para isso. Então, é necessário coragem, porque viver requer muita coragem, muita. Não é pouca, não. Então, Jesus, ele não nos prometeu facilidades, e ele disse: no mundo tereis aflições, não é? Mas confie em mim, eu venci o mundo, ele diz. Teremos aflições, temos muitas aflições. E só para esclarecer, porque tem uma partezinha da parábola que fala, né? A recusa das virgens em partilhar o azeite. Por que elas não quiseram partilhar o azeite? Alguém sabe? Muito bem. Se elas partilhassem, faltaria para elas. Ou seja, se o azeite é o conhecimento, evolução, aprendizado, a gente não divide. É de cada um, é individual. Eu não posso chegar para a Patrícia e falar: Patrícia, você é uma pessoa tão bacana, divide comigo um pouco, doa para mim. Era isso que elas queriam. Divida o azeite. Não podemos. É intransferível. As nossas conquistas espirituais não é igual conquista de dinheiro, não. Patrícia, você está muito bem de vida. Você divide comigo um pouco do teu dinheiro? Se ela for uma pessoa bacana, ela divide. Não é? Então, é diferente. Isso é matéria. Depois a gente conversa, Patrícia. Lá fora. Mas o conhecimento, a evolução, as virtudes que adquirimos no decorrer da nossa vida, nós não dividimos. A gente pode orientar. Não é? Isso se trata muito na questão, por exemplo, de filhos. A gente orienta um filho. A gente não quer ver um filho no caminho que não é bacana. A gente quer ver um filho no caminho reto. Mas eu não posso transferir para ele o meu conhecimento, o meu aprendizado, as minhas virtudes que eu já consegui adquirir. Eu não posso. Ele vai se conduzir sozinho, mas pode levar uma orientação. Isso ele leva. Então, nós precisamos entender que essa autoiluminação, ela é individual. Não adianta, no momento que o noivo chegar, que a dificuldade bater, a gente falar: fulano, me socorre, dá aí um pouquinho da tua paciência. Eu não trabalhei a paciência a vida inteira. Aí eu vou querer que o outro me ensine a ser paciente?
Não vai dar. Infelizmente, a gente vai ter que desenvolver isso a fórceps, não é? E é na hora da dor e do sofrimento que a gente aprende. Porque quando está tudo bem, né, a marezinha está ali tranquila, a gente não se preocupa muito com isso, não. A gente adormece, o azeite acaba, nem leva. A lâmpada apaga. Né? Mas quando o noivo chega, aí, não. Está difícil, vou ter que recomeçar. Teremos que recomeçar. Então, nós precisamos entender que é necessário vigiar. Trabalharmos no propósito de aperfeiçoamento para merecer reencarnar na Terra novamente, não é? Numa era que se avizinha, que é de regeneração. Precisamos compreender. Caso contrário, as portas se fecharão para nós, porque nós não utilizamos do conhecimento da lâmpada e não a acendemos trabalhando as nossas virtudes, nos autoiluminando. E não tenha desculpa. Gente, quando a gente desencarnar, vai ser assim. Eu não lembro, não, né? Mas eu acho que é assim. Eu vou chegar lá e vou falar, eu era espírita. Pesa? Pesa alguma coisa? Eu era espírita. Não pesa. Não tem nada. Isso não quer dizer nada. Porque podem perguntar, mas o que você fez do conhecimento? Você perdoou? Você compreendeu? Você foi tolerante? O que você fez do conhecimento que lhe chegou? Se não utilizou, volta para a fila, meu bem. Volta. Numa situação um pouquinho mais difícil, talvez, mas volta. E para encerrar, ficou claro a parábola? Ficou? E para encerrar, eu quero mais uma, né, a gente traz sempre o mesmo, quase sempre o mesmo personagem, mas é um personagem, né, real, que nos traz muitos ensinamentos, que é o irmão Jacó, do livro Voltei. E ele é a expressão clara de que não adianta trabalhos exteriores se eu não trabalho dentro de mim aquilo que é necessário para a minha autoiluminação. Porque o irmão Jacó, né, o Frederico Fingler, ele foi um homem incrível. Ele fez tanta coisa. Se vocês buscarem, dão um Google e procurem a biografia dele. É incrível, não dá para trazer de tanta coisa que esse homem fez. Ele fundou o Retiro dos Artistas, porque ele trabalhava com artistas, ele trabalhava com... Hein? Fala a palavra aí, Léo. Os discos de vinil, ele trouxe. Então, ele trabalhava com muitos artistas. Ele era um homem muito respeitado. Ele era... Agora já não lembro. Hã? Era judeu, né? E ele trabalhava. Então, ele viu os artistas envelhecerem pobres. Tinha uma produtora, né? E ele viu os artistas envelhecerem pobres. Ele fundou o Retiro dos... Ele doou o terreno, construiu lá o Retiro dos Artistas para acolher essas pessoas no fim da vida, na velhice. Ele doou a casa da Federação Espírita do Pará, lá em Belém. Né? Ele fez... Isso é só bobagem. Ele distribuía cestas, ele era dirigente de reunião mediúnica, ele era palestrante, ele era um trabalhador espírita dedicado. Dedicado. Porém, existem algumas coisinhas que a gente não consegue se desvencilhar, né? A gente não pode se iludir. Ele desencarna, já idoso, e, quando no plano espiritual, os amigos, as personalidades espíritas vão ao encontro dele, Bezerra, Caibar Chuta, eu falo, tem um outro, esqueci o nome. Bittencourt Sampaio e outros, né, que agora me fugiu, vão ao encontro dele. A hora que ele vê aqueles espíritos iluminados,
que ele se olha e se vê sem luz. Olha o que esse homem trabalhou, o que ele fez para o próximo. E quando ele se vê sem luz, ele se constrange, ele não compreende. Imagina, deve ser muito triste, muito, né? Aí ele começa a trabalhar, a entender, né, que essa luz que a gente precisa acender em nós não vem do externo, ela vem daquilo que fazemos conosco, das nossas mudanças, da nossa transformação. E um dia ele é cercado por alguns espíritos que ele atendia na reunião mediúnica. Eles olham para ele e falam: você que falava em luz, você que queria nos convencer, você que queria nos doutrinar, aonde está a sua luz? Olha ele falando. Olha, gente, é melhor ficar encarnado. É melhor. Escondidinho no corpo. Não é? Escondidinho no corpo. Porque quando a gente sai dessa roupinha, é o encontro de nós conosco. Não tem. Hein? Não dá medo? Então a gente tem que rever nossa vida, a gente tem que rever nossas atitudes e nos melhorarmos enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos a caminho. E ele fica numa situação constrangido, mas continua trabalhando. Aí uma vez ele é cercado por espíritos inimigos do espiritismo. A gente sabe que existem espíritos que são inimigos do espiritismo, da doutrina, que querem destruir a doutrina. E a hora que encontram com ele, porque eles nos conhecem, viu, gente? Não dá para esconder, não. Do outro lado, a gente não esconde. Quando encontram com ele, o cercam. O cercam. Imagina ele em meio. E naquele momento, o que ele faz? Naquele momento, ele se volta para dentro dele e faz uma prece. Faz uma prece sentida por aqueles irmãos naquela condição de dor e sofrimento. Porque não sofre só quem está sob o domínio desses espíritos. Os que fazem o mal sofrem muito mais e precisam muito de nossas preces. E naquele momento, ele faz uma prece tão sentida, com tanto sentimento, e ele, dentro dele, ele teve algo muito verdadeiro, que quando ele abre os olhos, que agora eu já não me recordo do espírito, não sei se é Bezerra, Bittencourt Sampaio, obrigado, Léo, que ali estava, que ele vê aquela claridade, ele começa a procurar, acreditando até que fosse Bittencourt Sampaio. E Bittencourt Sampaio fala: não, olhe para você. Essa luz é tua. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque depende só da gente. Ninguém dividiu o azeite. Bezerra, Bittencourt Sampaio, Caibar Schutel, ninguém dividiu o azeite com ele. Ninguém. Porque não tem como dividir a luz. Mas ele buscou. Então, quando Jesus diz: faça, né, busque a tua luz, faça que essa luz transborde, é isso. É no amor, é na bondade, com o próximo, com o diferente, com aquele que nos quer mal, com aquele que não nos tolera. É com esses que nós precisamos trabalhar a nossa luz, se quisermos participar das bodas, do reino dos céus, que será instalado na terra e em nós. É essa a mensagem. E vamos nos preparar para o passe. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que nos dás, por tantas oportunidades,
Agradecemos a Jesus por essa doutrina abençoada, pela lâmpada que nos auxilia. Mas, mestre, se não quisermos fazer do conhecimento a nossa meta de vida, sabemos que ainda sofreremos muito, Senhor. Mas nós sabemos da necessidade também de acendermos essa lâmpada em nós, utilizando do azeite, do amor, da caridade, do perdão, da indulgência para com o nosso irmão e para conosco mesmos. Por isso te pedimos, Senhor, o auxílio em nossa existência atual, porque enfrentamos tantas dificuldades, tantos reveses, mas sabemos que contigo tudo é possível, mestre, e tudo iremos superar. Auxilia-nos, Senhor, caminha conosco, dai-nos a tua mão e não permita que caiamos em meio ao caminho e ali iremos adormecer. Nós não queremos isso mais, Senhor. Queremos caminhar contigo. E auxilia-nos no momento do passe, onde receberemos as energias dos nossos queridos irmãos espirituais, que nos auxiliarão na renovação das nossas energias, auxiliando-nos em nossa saúde física, mental e espiritual. Ampara-nos nesta semana, que só está começando, e permaneçam conosco, senhores, envolvendo-nos em paz e amor. Que assim seja.